A tempestade vem. Marcos 4, 35, 41. Essa história se passa no Mar da Galileia, que é conhecido por suas tempestades repentinas sobre o Mar da Galileia. Pode-se dizer que as tempestades vêm de repente e inesperadamente, que também ilustra que para o crente que ele pode esperar repentinas tempestades também. Já foi dito que há tempestade que vem afetando sua família, seu corpo, sua finança. Eu certamente aprendi que isso é verdade. Esta mensagem vai nos mostrar como lidar com as tempestades que surgirem a cada um de nós, que possamos ser ajudados quando percebermos. Primeiro, a força da tempestade. Segundo, os medos por causa das tempestades. Terceiro, a fé durante a tempestade. Primeiro, a força da tempestade. Versículo 35, 37. Há muitas forças a serem consideradas quando as tempestades vierem. Os relâmpagos, os ventos e as águas da inundação são todas as formas que vêm com a tempestade. Espiritualmente, há forças também, que possamos olhar para elas e as formas que essas forças nos afetam. A força da tempestade pode desencorajar você? Quando os ventos da adversidade começarem a soprar, o desânimo pode certamente vir. Por muitas vezes, me vi desanimado no meio da tempestade. Os discípulos certamente estavam desencorajados ao pensar que Jesus estava dormindo e não se preocupava com a tempestade. Da mesma forma, quando você estiver passando por tempestade e o diabo a sussurrar que o Senhor não está nem aí, lembre-se que o diabo é um mentiroso. B. A força da tempestade pode esgotar você? A força da tempestade pode pesar sobre você, trazendo desespero. Você começará a pensar que o vento nunca vai parar de soprar. Isso exige paciência. A palavra do Senhor nos diz que Davi disse assim: eu esperei pacientemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Salmos 41. C. A força da tempestade pode derrotar você? Quando você estiver pensando em desistir, faça como Davi. Quando disse, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transbordem para o meio do mar, embora as águas rujas se perturbem, ainda que os montes se abalam pela sua braveza. Salmos 46, 1, 3. D. A força da tempestade pode determinar você? Foi-me dito há muitos anos que a melhor madeira para móveis podem ser encontradas nas montanhas frias, onde os ventos sopram constantemente e as tempestades vêm frequentemente. Da mesma forma, algumas das pessoas mais fortes que já conheci são aquelas que têm sido constantemente expostas às tempestades da vida. O Senhor também nos permite atravessar tempestade para endurecer-nos para a guerra espiritual. Os medos durante a tempestade, versículo 38, 40. Existe um medo natural que vem com a tempestade da vida. Esses discípulos ficaram com medo porque eles não confiavam. Eles se esqueceram de que o Senhor tinha dito, passemos para o outro lado. Ele não disse, vamos chegar ao meio do lago. Eles simplesmente não confiavam no Senhor quando esta grande tempestade veio. Por causa da incredulidade, eles estavam com medo dos potenciais perigos. Quando o Senhor disse, cala-te, aquieta-te, e ele estava usando uma palavra que ele usou para repreender os demônios. Era como que se ele estivesse dizendo para a tempestade, seja amordaçada, como se amordaçada o focinho de um cão com raiva. Isso dá indicação de que essa tempestade não era comum, mas um enviado de Satanás. Eu já estive em uma tempestade que certamente poderia ser descrita como de origem satânica. Você pode perceber que é exatamente isso. Quando esse tipo de tempestade vem, você deve proteger a sua mente, porque você vai começar a imaginar todos os tipos de coisas acontecendo. Mantenha sua mente em Jesus para que você possa vencer. Por causa da incredulidade, eles tinham medo de possível destruição. Isto é indicado por eles quando disseram, mestre, não te importa que pereçamos. O Senhor quer que nos concentremos e confiemos nele, em vez de concentrar-se na tempestade. Você pode crer nele para fazer o que ele diz em sua palavra. Salmos 37, 5 diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o demais ele tudo fará. A fé na tempestade, versículo 41. Ter fé vai ajudar você a confiar? Romanos 14,
23 diz: tudo que não é da fé é pecado. Em Hebreus 11:6 nos diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que busca. Confiar em Deus é tão vital, e quando você estiver atravessando sua tempestade mais difícil, você deve confiar mais nele. Tenha fé em Deus. Hebreus 11:1-2 diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção de fatos que se não vê, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. B. Ter fé vai ajudar você a viajar? Certamente nós já ouvimos a expressão: eu vim até aqui pela fé. O caminho da fé é o caminho que o crente fiel viaja. Aqueles que estavam com Jesus estavam com medo porque eles eram incrédulos. A viagem se torna mais difícil para o crente quando ele começa a viajar pela visão e não pela fé. À medida que navegamos no mar da vida, mesmo quando a tempestade está enfurecida, podemos sempre confiar nele. Ele é o capitão do navio. C. Ter fé o ajudará a triunfar? A Bíblia diz: a arma que vence o mundo é a fé, e a que a vitória está em Jesus. Se você colocou a sua confiança nele, você não precisa ter medo, você vai chegar do outro lado. Quando estamos realmente confiando no Senhor, estamos em uma jornada que envolve confiar no capitão que é Jesus do navio. Venha o que vier. Você pode estar passando por uma tempestade neste momento. Confie em Deus. Ele nunca vai falhar com você. Sempre estará presente ao seu lado para te garantir e te entregar a grande vitória. Fique na paz gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus te abençoe.